Pois bem, essa é a nossa segunda atividade, segunda lista. Continuamos ainda falando sobre operações com números inteiros. Aqui a gente tem uma explicaçãozinha, né? O nosso componente curricular é matemática. A nossa habilidade é ensino fundamental, sétimo ano, matemática 03D. Utilizar as operações de adição e subtração com números inteiros e suas respectivas propriedades. Você ainda não entende o que são números inteiros? Saiba que eles estão presentes em nosso dia a dia, como no preço das mercadorias, na temperatura do ambiente ou no nosso saldo da conta do banco. Números inteiros é um conjunto numérico composto pelos números, elemento neutro, conjunto dos números naturais e números negativos. Eles podem ser positivos, negativos ou neutro, que é o caso do zero. Que a gente tem a tabelinha z é igual reticências menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tudo isso aqui nas duas pontas tendendo ao infinito, tá? Ou seja, para a direita eu vou procurando o maior. Quanto mais longe, maior. Para a esquerda, quanto mais longe, menor. Entenda por inteiro todo número que é completo, ou seja, que não é um número decimal. Adição e subtração de números inteiros. As adições e subtrações envolvendo esses números requerem a utilização de regras matemáticas envolvendo sinais positivos e negativos, assim como o conceito módulo, ou seja, o valor absoluto de um número. Exemplo, módulo de mais 5 é igual a mais 5, que é 5. Módulo de menos 2 é igual a menos 2, que é 2. Adição de números inteiros sem a presença de parênteses. Observa aí. Sinais iguais, adicionamos os módulos e conservamos o sinal. Sinais diferentes, subtraímos os módulos e conservamos o sinal do número de maior módulo, tá? Independente do tamanho que seja esse número, tá bem? Temos um exemplo aí, ó. Mais 6 mais 7 é igual a 13, mais 13. Menos 7 mais 4 é igual a 3. Entenda que o 7 negativo é como se você tivesse uma dívida, ó, menos 7. Aí você tinha só R$ 4 para pagar, então você pagou e continuou o quê? Continuou devendo menos 3. Olha aqui, ó, mais 10 e menos 8, quer dizer que você tinha 10. Mas aí você fez o quê? Você perdeu 8. Então, logicamente, você ficou só com 2. E aqui você devia 5, foi lá e ficou devendo mais 7. Então, no total, você deve 12. Adição e subtração de números inteiros com a presença de parênteses. Olha, isso aqui você tem que prestar bastante atenção e entender porque tem aquela regrinha dos sinais, a multiplicaçãozinha dos sinais. Ó. Para eliminarmos os parênteses, devemos realizar um jogo de sinal. Observe, após a eliminação dos parênteses, seguimos as regras já estabelecidas. Então aqui, ó, mais fora do parênteses com mais dentro do parênteses, então eu multiplico o sinal, ó, mais vezes mais, que é igual a mais, tá? Ó, tá aqui embaixo, ó. Ó, mais vezes menos é igual a menos. Menos vezes mais é igual a menos. E menos vezes menos é igual a mais. Entenda o seguinte, sinais iguais, positivo, tá? Sinais iguais é mais. Sinais diferentes, negativos. Se você fazer isso, você vai ficar tranquilo. Observa que a expressão que a gente tem do lado, ó, tá aqui, ó, mais 7, ou mais 7, mais menos 5, mais 7. Então você tem, ó, mais com mais com menos, menos. Então você tinha 7 menos 5, ficou mais 2. Olha aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Então você tem mais 9 menos 5, que é igual a 4. E assim você vai fazendo todos os outros. Olha aqui, multiplicação e divisão de números inteiros. Aí está falando o quê? Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo, tá? Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. Tá bem detalhado aqui, bem grifado aqui, ó. Sempre resulta em sinal positivo.
Ou seja, ó, mais com mais, mais. Posso até fazer aqui, ó, mais vezes mais é igual a mais. 4 vezes 3, 12. Ó, menos vezes menos é igual a mais, porque os dois sinais é iguais, tá? Então eu adiciono isso aí. Não importa se for menos. Eu tenho dois sinais negativos dentro da multiplicação, tá lá. Menos 4 vezes menos 9. Então isso aí, menos com menos é mais 36. Olha lá embaixo. Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal negativo. Foi o que eu disse para vocês antes no início da ficha, tá? Sinais iguais é positivo, sinais diferentes, negativos. Aí temos exemplo, olha aqui, ó. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 8, 48. Menos vezes mais, menos. 11 vezes 3, 33. E assim a gente vai fazendo. Aqui, ó, quer saber mais sobre esses números inteiros? Se possível, assista o vídeo. Aí nós temos aqui o link dos vídeos, tá? Para você clicar aqui e assistir, tá ok? Aqui agora a gente tem umas atividades pequenininha. Resolva as atividades a seguir em seu caderno. Observa que ele te deu o valor para x, ó, x aqui é mais 4, aí depois é menos 15, depois é mais 24, depois é menos 12 e depois é menos 1. Entenda que esse é o valor de x, tá? Todo lugar que for x, você vai ter que pôr esses valores aqui. Ó, y, ó, mais 2, mais 5, menos 4, menos 3 e 0. Menos 4 de novo e 0, perdão. Aí ele te pergunta, quanto que é x mais y? Ah, então você vai ter que olhar aqui, ó. O x não é 4? O y é 2? Ah, então 4 mais 2 é igual a 6. E assim você vai fazer com os outros, né? Mas fiquem atentos com os sinais. Olha aqui, ó, menos 15. E de lá tá mais 5. Então o que a gente tem? A gente tem sinais diferentes aí, né? Então vai ter que fazer um esquemazinho aí. Olha aqui, ó. X menos y, x vezes y e x dividido por y. Você vai ter que fazer todas essas contas aí e observando esse exemplo que está aqui, tá? Nessa primeira tabela aqui estão os exemplos, ó. Estou colorindo aqui para você, ó, de azul. Você dá uma olhada que isso aí é o exemplo. Muito simples também. Aí depois diz, ó, resolva cada operação a seguir, o exercício 2. Menos 7 mais 6, o que vai acontecer? É multiplicação de sinais? Não é. Vou conservar o sinal do maior. Qual que é o maior aqui, ó? Vou conservar o sinal do maior. Qual que é o sinal? Então, menos. Aí eu vou fazer a subtração. O maior vai indicar para mim qual que é a operação que eu vou ter que fazer. Se é mais ou se é menos, tá bem? E aí você vai fazer com todos. Aí tá lá, ó. A temperatura hoje, o exercício 3, está a 10 graus Celsius, tá? Essa determinaçãozinha aqui, ó. Esse Czinho é graus Celsius, tá bem? Você deve ter aprendido isso em ciências. Se ela diminuir 2 graus Celsius por dia, calcule como ficará daqui uma semana. Aí você vai ter que lembrar, né? Quantos dias tem uma semana? Um alpinista, ao descer uma montanha, percebe que a temperatura aumenta 2 graus Celsius a cada dia. Quando ele saiu, a temperatura estava menos 6 graus Celsius. 2 semanas depois, ó, quantas semanas? 2 semanas depois, ele chegou à base da montanha. Calcule qual era a temperatura que ele encontrou ao término da descida. Você vai ter que fazer. Olha aqui, ó. A soma e a diferença, o que é isso? A soma não é adição, a diferença não é subtração. Entre menos 7 e 5 valem respectivamente. Você vai ter que pensar, peraí. A soma, então eu vou ter que somar menos 7 mais 5. E a diferença depois menos 7 e menos 5. E vou ter que achar esse valor, tá bem? O 6. Esse é muito simples, o 5. Você vai marcar a opção correta, tá? Você dá uma olhada para ele e marca a opção correta. Não tem muito segredo, não. Agora o 6 diz assim, ó. José depositou em sua conta bancária a importância de R$300 e depois R$200 posteriormente. E retirou 350 e depois retirou 250. O saldo da sua conta corrente, representado com números relativos, é de quanto?
Peraí, ele está com saldo positivo ou negativo? Dá uma analisada aí. Ele retirou, depois ele depositou. Não, primeiro ele depositou, depois ele retirou. Mas vamos observar aqui o quanto ele depositou. Olha lá o quanto ele depositou. Somando os dois valores, né? E depois você vai somar os dois valores de quanto ele retirou. Se ele retirou, então o sinal é o que? Negativo, não é? Então você vai ter que fazer o cálculo e comprovar no seu caderno. 7. A respeito do produto entre números inteiros, assinale a alternativa correta. Sei que você leu na fichinha, não tem segredo. O produto entre dois números inteiros sempre tem resultado positivo. E aí, é verdade? O produto entre dois números inteiros com sinais negativos tem resultado negativo. Você lê e responde, é muito simples, tá? Tem uma alternativa correta somente. Marlene vai pagar uma dívida de R$300, dividindo-a em 5 parcelas iguais. Represente essa situação escrevendo uma operação com números negativos e positivos. Como é que ela vai fazer isso aí? Marlene vai pagar a dívida de 300, dividindo em 5 parcelas iguais. Como que você vai representar isso aí em situações com números negativos ou positivos? Pense um pouquinho e coloque aí o seu cálculo, tá? Boa atividade, copie no caderno. Você que está assistindo o vídeo, às vezes não precisa copiar, faz só a resposta, faz só a resolução, mas comprove os seus cálculos aí, tá? Depois eu quero a resolução no caderno. Um grande abraço.